Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Escutando os Sentimentos. Este videocast é uma produção do Grupo Espírita Esperança, UGESP de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou a Viviane e estou muito feliz pela sua companhia. Gostaria de já começar pedindo para que vocês, se vocês gostarem do conteúdo, estiver gostando dos nossos programas, que deixe um like e que compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Aqui nós estamos estudando a obra Mereça Ser Feliz, que é uma obra psicografada pelo Vanderlei Oliveira, pelo espírito da irmã Dufour. E estamos estudando o capítulo 3 desta obra, que fala sobre o orgulho. Acontece que a gente viu que este capítulo é um capítulo que é muito rico, então decidimos fazer este capítulo em várias partes. Estamos na terceira parte do capítulo 3. Já conversamos de uma forma geral sobre todas as facetas do orgulho que a irmã se nos traz. E no capítulo anterior, no programa anterior, nós falamos sobre algumas facetas do orgulho. Eu queria dar as boas e a Alzira, que foram elas que iniciaram esse estudo do capítulo 3 comigo, lá atrás, há 2 programas anteriores. Então, no primeiro programa, nós falamos de uma forma geral sobre todas as facetas do orgulho e do conteúdo que a irmã se trouxe sobre o estudo do orgulho. E no programa anterior, nós falamos sobre algumas, nos aprofundamos sobre algumas. Então, falamos aqui sobre a importância de estudar o orgulho, falamos também sobre o melindre, falamos sobre a pretensão, o preconceito, a presunção. E a gente dá continuidade ao que a irmã se nos traz sobre o orgulho. E vamos começar falando da indiferença. Bem-vinda, Sandra e Alzira. E eu gostaria de já começar com a Alzira, para ganhar tempo, perguntando sobre este orgulho na sensibilidade, que é a indiferença que a irmã se nos traz. Como é que a gente pode, Alzira, identificar esse tipo de orgulho em nós e saber usar a empatia para combater isso? Então, quando a gente fala de indiferença, nós estamos falando do contrário da solidariedade. Então, a indiferença, ela como orgulho na sensibilidade, você percebe quando você está insensível às questões do outro. O outro, ele está passando necessidade, por exemplo. Ele está com um problema e você não se sensibiliza. E isso te torna indiferente ao outro. Então, por isso que a irmã se diz que é o orgulho na sensibilidade. Nós não conseguimos ser solidários. Muitas vezes a gente pensa, Vivi, que não tem o que fazer. Ah, eu estou vendo o outro com dificuldades, passando por problemas, e muitas vezes eu penso que não tenho o que fazer. Às vezes eu penso que não posso ajudar, porque, por exemplo, eu não tenho dinheiro. Ele precisa de dinheiro para sanar uma questão. Ah, eu não tenho dinheiro. Então não há o que fazer. Sempre há o que fazer. Sempre. Às vezes você, com uma palavra, você ajuda o outro. Então, não ser indiferente, por exemplo, é você sempre se perguntar: o que eu posso fazer por esta pessoa? Em que nível, em que grau eu posso fazer algo? Há algo que eu possa mobilizar em mim em prol dessa pessoa? E aí eu não estou falando só daquela pessoa que é muito necessitada. Muitas vezes a pessoa está necessitada de coisas simples, como um olhar. Às vezes um olhar, uma troca de olhar. E muitas vezes, por exemplo, nós vamos a um supermercado, no caixa, e não trocamos olhar com aquela pessoa. Nós estamos sendo indiferentes. É aquilo que a gente chama de piloto automático. Eu estou no meu piloto automático. Eu faço as coisas tão rapidamente que parece que aquela pessoa faz parte da máquina registradora, quando na verdade ela é um ser humano.
Então, isso seria uma coisa bem simples, uma troca de olhar. E a gente pode caminhar para as questões mais complexas, como oferecer uma cesta básica, que requer dinheiro, mas muitas vezes a gente não tem, mas a gente tem uma palavra. A gente pode mover uma ação, fazer uma campanha por aquela pessoa, não é? Então, sempre há algo que nós podemos fazer. Às vezes, uma informação na rua. A pessoa está precisando de uma informação e você vê que ela está meio perdida. Às vezes, ela não pergunta e você percebe. Por que não você ter a iniciativa de dar uma informação? Pois não, senhora, eu percebi que a senhora quer ir para tal lugar. Deixa eu lhe ajudar. Eu já fui lá várias vezes, eu sei como chegar lá. Isso é não ser indiferente, é você ser solidário, por exemplo, né? Eu acho que a questão da indiferença que a irmã se nos traz passa muito pela solidariedade, Vivi. É, é, o orgulho no entendimento que ela chama, o desprezo e a indiferença são parecidos e são diferentes, não é isso, Sandra? É isso, Vivi. Parece que o orgulho, e aí, diante das várias facetas que ela coloca, meio que estão entrelaçados, né? Porque quando eu penso em desprezo, né, nessa faceta do orgulho, eu também penso em presunção, sabe? Porque uma pessoa que tem muito conhecimento despreza o conhecimento dos demais, desvaloriza, diminui, entende? Então, dentro dessa faceta do orgulho, que é o desprezo, as pessoas acreditam ser superiores, compreendem que são melhores do que os outros, e por isso ela despreza. E ela despreza, desvaloriza as opiniões, o conhecimento alheio, o que o outro tem para falar, o que o outro pode oferecer a você. Você despreza porque você inferioriza o outro e se coloca no pedestal da superioridade, né? E tem tudo a ver, logicamente, com diferença. Quando a Alzira fala aí, né, dessa questão de parar e poder ajudar, e poder ser caridoso, e poder se doar a alguém, também tem a ver com a questão do desprezo. Você quer sair desse orgulho de desprezo, quer sair disso aí, então pensar, primeiro, que tudo e todos têm seu valor diante de Deus. E quem somos nós para nos acharmos superiores ao que o outro pode nos oferecer, ao que o outro tem de conhecimento, ao que o outro pode, de repente, enriquecer a mim de alguma forma, né? Eu não sei se vocês lembram, em alguns programas do domingo, passava um quadro onde o dono da corporação, da multinacional, se fazia de faxineiro. E naquele momento ele entrava em contato direto com os trabalhadores da base, aqueles que davam a sustentação àquela multinacional. E aí ele ia entendendo os problemas de cada um dos funcionários dele, disfarçado de igual. Eu acho isso um exemplo tão bacana, quando você sai daquela condição de chefia e de liderança e se coloca tal qual os seus cooperadores, porque você só está naquele local de chefia e de liderança porque existem os demais que estão te dando sustentação para que aquilo funcione. Então, você sai desse desprezo e passa a valorizar, passa a ter empatia pelo outro, pela situação que o outro apresenta, se coloca na condição do outro. Isso é muito bacana, é um exemplo que eu lembrei assim, eu estava lendo e lembrei que passava na televisão, acho que era no Fantástico, se eu não me engano, Acho que que o era no chefe ele Gugu, se não? disfarçava, sabe? Eu acho que era no Gugu que ele fazia um disfarce, era uma coisa assim, né? Mas teve outro que era, esqueci o nome dele agora, que tem um cabelinho branquinho, que ele também Sei quem fazia é. isso, Ah, ele fazia sabe? isso. É, Mas muito, muito bem lembrado esse seu exemplo, muito bem lembrado mesmo. É É, você, outra, naquele momento, né, se despir daquela sua posição, daquele seu status, daquela relação de chefia, chefe, empregado, e você se colocar numa condição de igual, né? E aí pensar que a gente está aqui para se completar, sabe? Para um ajudar o outro, independente da condição que cada um esteja, né?
entender É que se mesmo colocar. usar de empatia, né, também, de sempre se Sim, colocar no isso, outro. Eu exatamente. costumo fazer muito isso, às vezes, quando eu estou na rua, eu vejo os ambulantes, sabe? Aí eu olho assim, faço, poxa, como deve ser difícil você trabalhar no sol, não tem um banheiro para usar, não tem uma mesa para fazer uma refeição, né? E toda vez que eu vejo alguém na rua nessa situação, eu sei que é um trabalho, né, digno e honesto, mas é também insalubre, é difícil, né? Então, às vezes, eu vou comprar uma coisa, quando eu estou fazendo o negócio ali de comprar, eu já estou pensando na dificuldade daquele outro. E isso é um exercício que a gente pode usar, né, no dia a dia, com o porteiro do prédio que fica sentado ali 12 horas, né? Experimenta passar 12 horas sentado, como é ruim. Então, assim, às vezes não pode ir num banheiro, né? Usar o sanitário. E, assim, é um exercício que a gente precisa cultivar, né? E fazer todos os dias e todas as horas para que a gente consiga ter essa empatia e vai aos poucos vencendo essa barreira do desprezo, né? Da presunção, da prepotência, tantas outras facetas do orgulho que estão entrelaçadas. Agora, a próxima faceta que a irmã traz no capítulo é o personalismo. E eu penso que o personalismo ela é a base de todo o orgulho. Eu acho que é a história do eu, do ego, né, do se achar, é a base aí, é a mola central do orgulhoso. E eu queria que você falasse, Alzira, sobre o que é esse personalismo. Então, a irmã, se ela chama atenção para a gente que o personalismo ele é o orgulho centrado no eu, né? Então, é o apego a tudo que diz respeito a si próprio. Então, o indivíduo ele vai valorizar tudo que está ligado a ele, tá? Então, ele vai ampliar exageradamente o valor pessoal. Enquanto que no desprezo, ele não vai valorizar as pessoas, digamos, no personalismo isso aumenta. Então, a irmã até usa um termo que ela diz: a lupa do orgulho voltada na direção do eu, ampliando exageradamente o valor pessoal. Então, vai além. E ela diz assim: o que faz o personalista, né? A empatia dele é muito subtraída. Então, você falou muito aí da empatia, Vivi, e no personalista, ela é diminuta, ela quase que não existe, tá? Dificilmente você vai ver o personalista numa atitude empática com as pessoas. Ele não consegue dividir, ele não consegue dialogar. O que é o diálogo se não a capacidade de escuta? Escuta e reflexão. Você fala, enquanto você fala, eu ouço. Eu estou escutando, né? Ouvindo atentamente. Eu vou refletir em cima do que você falou, vou pensar a respeito, vou fazer o meu entendimento e vou devolver para você a palavra, dizendo como eu penso. O personalista ele não consegue fazer isso. Ele vai sempre dar a opinião dele. Quando ele falar, é para dizer o que ele pensa. Ele não consegue refletir em cima do que você está trazendo, né? Então, assim, por que ele faz isso? Porque ele não entende, ele não consegue entender a necessidade do outro, né? Então, as necessidades dele estarão sempre em primeiro lugar. Todas as ações dele estarão voltadas para essas questões. E ele não compartilha vivências, ele não divide, tá? Então, ele não consegue compartilhar as vivências dele, ele guarda para ele. Porque o centro de tudo é ele próprio, né? Então, assim, o que é o fio condutor das ações dele? É a paixão. Então, ele tem aquela paixão por si próprio, por tudo que ele acha que possui, e até mesmo pelo poder de possuir as coisas. Então, o personalismo, ele passa muito por essa questão aí, tá? Então, Hermance, ela coloca essas questões aí, em relação ao personalismo.
Acho que você quer falar alguma coisa, né, Vivi? Eu senti que você quer É, falar. não, porque você falando aí do personalismo, a próxima faceta que ela traz é a vaidade, que tem tudo a ver, né, com o personalismo aí, né, o orgulho no que se imagina ser, né? Então, o personalista, ele acredita, né, que ele é. E a vaidade, geralmente, ele vai ser vaidoso também, ele ou ela vai ser vaidoso. Você falou muito bem sobre vaidade no dois programas anteriores, que foi o primeiro programa que a gente trabalhou o capítulo 3. E, assim, rapidamente, Sandra, se você quiser só pontuar o que seria essa faceta do orgulho, a vaidade, para a gente já passar para um próximo item. Então, Vivi, vaidade, né? Algo que a gente, né, no mundo capitalista que nós vivemos, é meio que insuflado esse orgulho, né? Essa faceta do orgulho. E aí gira sempre naquela ideia de que nós estamos imersos no sentimento, naquela ilusão de ser aquilo que a gente não é, né? Então, sentir-se ou querer ser muito belo, muito bonito, ter muita riqueza, status sociais, tudo isso é passageiro, tudo isso passa. A gente está aqui agora, conversando, e essa riqueza, ó, quando a gente se for, ela fica toda aí, né? Esses status sociais, essa chefia, estar no lugar de superioridade, isso também passa. Então, essa vaidade, essa ilusão, né, de ser aquilo que de fato não somos, não vai nos levar a nada. Então, a vaidade, ela pode levar a pessoa a ser superficial e valorizar excessivamente as aparências e as posses materiais, em detrimento dos valores mais profundos e significativos. Geralmente são pessoas muito fúteis, que não desenvolvem ou não alimentam em si os valores morais, de respeito, de empatia, de amor ao próximo. Ela geralmente está voltada sempre ao eu, à minha beleza, à minha riqueza, ao meu estado social, ao meu conhecimento. Então, esse orgulho, né, essa faceta do orgulho gira em torno, né, daquilo que se imagina ser e que não é. Pois é, e a próxima faceta que a irmã nos traz é a inveja, que é o orgulho perante as vitórias do outro, né? E eu me lembro assim, quando fala de inveja, só me lembro assim, em tempos de rede social, que todo mundo só posta coisa bonita, coisa boa, né? Tem muita vaidade na rede social, também tem. A inveja é algo que fica também latente em algumas pessoas, né? Essa faceta do orgulho, ela está bem aflorada em tempo de internet, de rede social. Então, Alzira, eu queria só perguntar como é que a gente consegue combater essa inveja dentro de nós? Então, uma das coisas que a irmã se fala, que eu achei muito interessante, é que quando a gente inveja o outro, nós estamos fazendo, sabe o quê? Valorizando mais ainda ele. Nós estamos super valorizando o outro e nos rebaixando, nós estamos nos desvalorizando. Então, o que eu preciso fazer para superar a inveja? É o autoconhecimento. Aí está interligado com a vaidade, porque eu preciso primeiro aceitar quem eu sou, não é? E aí eu preciso procurar admirar o outro no sentido de reconhecer as qualidades dele, sem invejar. Só que para fazer isso, eu preciso primeiro reconhecer as minhas qualidades. Então, quem eu sou? Quais são as minhas qualidades? Porque todos nós temos pontos a melhorar e os pontos que já desenvolvemos e até as nossas vocações. Nós sempre somos muito bons em alguma coisa. Então, quando a gente centra no autoconhecimento, buscando o positivo em nós, é muito mais simples aceitar o positivo no outro. Porque quando eu invejo o outro, é porque eu estou vendo nele algo que eu não reconheço em mim. Aquilo me incomoda porque eu não me reconheço
como tendo aquelas qualidades. Então, eu preciso buscar as minhas qualidades para que eu esteja forte o suficiente para conseguir admirar aquilo no outro. Porque defeitos todos temos e qualidades também temos. Então, a irmã, ela nos chama a atenção para esse ponto, não é? Eu acho importante também lembrar, quando, nesse processo de autoconhecimento, que a gente possa identificar que somos diferentes. Ninguém vai ser igual, né? E à medida que eu começo a valorizar só o outro e querer estar naquela posição, eu não estou aceitando que eu sou diferente do outro. Então, nesse processo de autoconhecimento, se identificar como uma pessoa diferente, se identificar como uma pessoa que tem o seu próprio padrão de beleza, né? Porque o padrão de beleza que se impõe, a sociedade impõe a todos nós é um. Mas quando a gente começa a se conhecer, a gente descobre que todos nós somos lindos e belos, mas somos diferentes. E não dá para se encaixar todo mundo no mesmo padrão. Então, nessa questão aí da inveja, também é importante para combater, no meu ver, que a gente possa identificar essas diferenças e que é natural. Então, não preciso invejar o outro. Eu preciso reconhecer e admirar o outro. E me admirar também, me reconhecer como uma pessoa diferente. E aí, a irmã já entra em outra faceta, que é a questão que já vem lá a gente falou da inveja, né, e falou da vaidade, que é a falsa modéstia, que tem tudo a ver lá com a vaidade também, né, que é a humildade, ela chama de humildade artificial, Sandra. Eu achei esse termo fantástico, né? A falsa modéstia, a humildade artificial. Comenta um pouquinho sobre isso. Pois é, eu estava lendo e, assim, a princípio é difícil explicar, mas acaba que a gente vive com pessoas assim, muitas vezes a gente se depara sendo assim, sabe? Aquela humildade artificial. Os espíritas, eu vejo muito, sabe? Vi muitos exemplos de espíritas sendo apresentando essa falsa modéstia, sabe? Quando você, muitas vezes, é uma pessoa extremamente caridoso, bondoso, se mostra para todo mundo como uma pessoa que está ali extremamente pronta a ajudar, a fazer a campanha do quilo, a se doar, mas, no fundo, aquela caridade é uma caridade de aparência, é para as pessoas verem, porque, no fundo, ele não é aquilo ali, né? Ele não é aquilo que se apresenta. Então, a falsa modéstia, muitas vezes, é uma maneira que as pessoas utilizam de chamar a atenção para si mesmo, de obter elogios, reconhecimento, né? Quem é que não quer ter reconhecimento? Quem é que não quer ser elogiado? Então, muitas vezes, você apresenta essa máscara da falsa modéstia para insuflar o seu ego. E aí entra, mais uma vez, a questão do personalismo. É tudo aquilo envolvido, mas centrado em mim. Só para mim, os olhares para mim. E aí eu coloco aquela capinha da humilde, da simplesinha, mas não tenho nada de simples, tá? Eu gosto das melhores bolsas que você possa imaginar, as mais caras, os sapatos mais caros, mas quando eu estou lá no centro espírita, eu boto a roupinha mais simples que eu tenho, para mostrar que eu sou, apesar de muitas vezes eu ter dinheiro e todo mundo saber que eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples. Não vou ostentar. Eu não ostento lá dentro da casa espírita, mas por fora estou lá ostentando tudo. Isso é só um exemplo de tantas outras coisas que a gente poderia estar aqui enumerando. Então, a falsa modéstia, Vivi, ela pode levar a pessoa a ser hipócrita, né? Aí a gente lembra, né, de Jesus quando ele falava do sepulcro caiado. A pessoa mostra aquilo que de fato não é, né? Ele é hipócrita. Então, o falso modesto, ele é hipócrita. E muitas vezes ele tende a desvalorizar as qualidades do outro em vez de reconhecê-las. Por quê? Porque ele quer plateia, porque ele quer ser reconhecido, porque ele quer ser elogiado, porque ele quer Ele tem reconhecimento. inveja, porque ele tem inveja. É outro E ele tipo de Aí, não ó, orgulho. demonstra. Ele é hipócrita porque ele não demonstra. Não Você faz o demonstra. elogio e ele não demonstra que adorou.
Ah, Não, sou não, mas né? ele está impulsionado a fazer tudo em prol desse elogio, em prol Quer desse reconhecimento, reconhecimento. né? Sim. Então, é uma pessoa hipócrita. Então, que a gente, quando reconhecer que tem essa faceta do orgulho, que a gente possa buscar, de fato, a simplicidade da alma, sem querer impressionar ninguém. Fazer por vontade genuína de fazer aquilo que a gente quer fazer. Pois é importante. E a prepotência, Alzira, orgulho de poder. O que é que a Olha, irmã eu achei essa tão traz? interessante, né? Porque a Hermância, ela diz que esse orgulho no poder é o seguinte, ela diz que o prepotente, você o reconhece porque geralmente ele é o melhor. Ele é o melhor, ele é o mais capacitado, ele é o mais conhecedor e muitos mais, entre aspas, que você imaginar ele é. Ele é sempre o mais, né? Ele tem essa postura na vida. Então, assim, e tem uma coisa muito interessante, que eles costumam ser mais e melhores em muitas áreas ao mesmo tempo, né? Costumam ser bons em muitas coisas ao mesmo tempo. E a irmã, se ela vem chamar a atenção da gente, né? Porque ela diz assim, que quando a gente vai para o livro dos Espíritos, na questão 878, ele vai dizer que os direitos são iguais para todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. E o indivíduo prepotente, ele tem a ilusão, porque a gente viu que o orgulho é viver numa ilusão, de uma maneira geral, né? Ele tem a ilusão de que, sendo o melhor em tudo, se aperfeiçoando ou pensando que é melhor em tudo, ele vai ganhar autoridade. Ele vai ser uma autoridade naquilo, quando na verdade ele acaba não sendo. Ela diz que o destaque, né, que ela chama de deferência, ele não vem porque você é bom em tudo que faz. Ele vem porque você é sincero, porque você é autêntico. Então, seja você mesmo e você terá a autoridade. Então, se você consegue ser você mesmo, ela diz aqui, ó, aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. Se eu sou eu mesma, não é? Nós aqui temos nossas profissões. E isso é ótimo, maravilhoso, não é? Eu vou ser uma boa profissional, Sandra vai ser uma boa profissional, Sandra vai ser uma boa espírita. Nós temos alguns trabalhos na casa espírita. Nós vamos fazer o nosso trabalho com responsabilidade. Com isso, nós teremos a autoridade que nos compete, porque nós sabemos aquilo especificamente. E não querer saber demais para ganhar autoridade. Então, o prepotente, ele é assim. Ele quer, ele até sabe muitas coisas de verdade, só que a irmã se diz que a intenção é o cerne da questão. Então, qual é a intenção do prepotente? Saber muito para ganhar destaque, para passar por autoridade, quando na verdade nada disso é interessante, porque a nossa intenção deve ser a intenção de ser bom para com o mundo, para com os outros, ser solidário, ser humilde. Então, basta ser responsável. Se você é responsável no que faz, aí sim você vai ter a deferência, vai ter o destaque e a autoridade que merece, mas com a intenção de servir no bem e não de servir a si próprio, não é? De ganhar o destaque para si. É isso que a irmã se vem nos dizer a respeito da prepotência. E a última faceta do orgulho que ela traz neste capítulo é a dissimulação, que é o orgulho nas aparências, que eu acho que tem tudo a ver com a falsa modéstia. Então, assim, né, geralmente quem tem falsa modéstia é o dissimulado. Aquele que tem a humildade artificial É o é o dissimulado. dissimulado, né? Então, Sandra, para encerrar essas facetas que a irmã nos trouxe do orgulho, eu queria que você comentasse sobre a dissimulação. Enfim, a irmã se é fantástica, né? Então,
tem tudo a ver, como você falou, com a falsa modéstia, né? É uma forma de esconder as imperfeições. A gente muitas vezes até reconhece nossas imperfeições, até sabe quais são elas, mas eu vou dissimular, eu vou esconder, eu vou camuflar, né? Para quê? Para manter meu status, para evitar críticas, para sempre estar naquela condição, né, suposta de autoridade, sabe? Então, eu não quero críticas, eu quero que as pessoas continuem me vendo como uma pessoa que é equilibrada, que é uma pessoa serena, que é uma pessoa paciente, que é uma pessoa que tem liderança, embora muitas vezes eu sei que eu vou fraquejar, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu não sou tudo aquilo, mas eu quero continuar mantendo a aparência de que sou aquela pessoa a qual as pessoas podem sempre recorrer, porque eu vou sempre estar ali pronta para ajudar, né? Sempre ali disponível a ajudar. E muitas vezes eu não estou, mas eu quero manter a aparência, eu quero manter, né, essa identidade de pessoa amorosa, caridosa, paciente, e essa pessoa que está ali sempre pronta para auxiliar dentro das suas possibilidades. Então, a dissimulação pode levar a pessoa, mais uma vez, igual a falsa modéstia, a ser uma pessoa hipócrita. É o que de fato ela é, porque ela não está mostrando aquilo que ela é na sua essência. Ela colocou a máscara da hipocrisia e mostra para os outros aquilo que não é. Muitas vezes fazendo aquilo que não gostaria de fazer para manter esse status, para manter aí esse papel de pessoa bondosa, amorosa, carinhosa e acolhedora. Bom, é isso. A gente conseguiu fechar aqui todas as facetas do orgulho que a irmã se nos trouxe. Se você que está assistindo, nos ouvindo, nos assistindo, identificou alguma delas em você, pega isso aí para reflexão. Foram 3 episódios com este, só sobre o orgulho. E o livro inteiro ainda vai trazer isso tudo bem esmiuçado, sabe? Os próximos capítulos, eles vão abordar também várias dessas facetas, porque eu acho que a intenção de Hermância é nos vencer pelo cansaço. Deixa a gente ouvir bastante para ver se internaliza alguma coisa, porque ela tem muita coisa para nos ensinar, o livro é muito rico. E eu queria agradecer a Sandra e a Alzira por essa contribuição, convidar a quem está nos a deixar um like, a compartilhar e a continuar assistindo os nossos programas, porque tem muita história ainda sobre orgulho para a gente chegar nessa tal felicidade que o livro está nos convidando, porque nós merecemos. Mas para isso precisamos vencer muita coisa, muita sombra precisa ser clareada aí, botar luz em muita sombra. Sandra, Alzira, muito obrigado e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Eu que Até o agradeço. próximo.